Sínodo 2021-2023. Por uma Igreja Sinodal. Comunhão, participação, missão. Rumo a horizontes inéditos e surpreendentes. A equipe internacional do Movimento dos Focolares responde a algumas perguntas sobre o percurso sinodal. Bom dia a todos ou boa noite, dependendo do país em que estão nos ouvindo. Eu sou Analisa Inocente, trabalho no Departamento de Comunicação do Movimento dos Focolares e hoje estou também com a Comissão do Caminho Sinodal. É uma comissão que, além de fazer uma experiência sinodal na linha de frente, trabalhou para elaborar um guia, que talvez vocês já tenham visto, a fim de acompanhar o percurso pré-sinodal também no seio do Movimento dos Focolares. Precisamente para aprofundar, para compreender melhor certos aspectos contidos no vademecum do Sínodo ou no percurso que nos foi pedido para seguir, consideramos oportuno este momento de diálogo com a comissão, uma comissão que é constituída por uma equipe internacional. Vania Cheng, focolarina chinesa, conselheira no Centro Internacional do Movimento dos Focolares, a partir da Assembleia de 2021, mora em Hong Kong. Liliane Mugumbosi, focolarina da República Democrática do Congo, jornalista, vive atualmente no Focolare de Yaoundé, nos Camarões. Pablo Blanco, focolarino casado da Argentina, que desde 2017 é corresponsável pelo primeiro diálogo no Regional de Buenos Aires, na região do Cono Sul, e é delegado sinodal do Movimento dos Focolares no primeiro Sínodo Arquidiocesano de Buenos Aires. Loli Garcia, focolarina espanhola, desde 2016 é presidente do Fórum dos Leigos, um organismo que une movimentos e associações. Vincenzo Di Pilato ensina Teologia Fundamental na Faculdade de Teologia de Bari e no Instituto Universitário Sofia, em Lopiano. Eva Gullo, voluntária italiana, é consultora em facilitação e dinâmica relacional junto a organizações. Desde 2017 é também consultora de institutos e congregações religiosas. Lida Ciccarelli, focolarina italiana, professora, é membro da Comissão de Espiritualidade do Sínodo, uma das 4 comissões da Secretaria do Sínodo. Claudio Guerrieri, focolarino casado italiano, professor de Filosofia e História e membro da Escola Bá para Filosofia. Francisco Canzani, focolarino uruguaio, desde 2014, é corresponsável pelo aspecto da sabedoria e estudo no Centro Internacional dos Focolares, em Rocca di Papa, Itália. Vamos direto ao cerne do diálogo, começando pelo tema do Sínodo. O título do caminho sinodal é Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação, Missão. Então, Cláudio, um sínodo sobre a sinodalidade. Por que justamente este tema? Fazer essa pergunta significa, na verdade, tomar consciência do caminho que o Papa Francisco indicou à Igreja Católica nos últimos anos e entrar nessa necessidade de reforma a que ele se refere continuamente. Eu creio que precisamos olhar para o Sínodo como um evento historicamente muito significativo. Em primeiro lugar, devido ao número de pessoas envolvidas, devido ao estilo, devido aos conteúdos que dele sairão, como um processo em continuidade com o Concílio Vaticano II. O Concílio exigiu uma concretização. Ainda requer hoje um novo entendimento, uma nova consciência do nosso ser igreja. E muitos salientaram que essa fase do Sínodo, a fase conclusiva do Sínodo dos Bispos, previstas para 2023, é um acontecimento que pode ser comparado com o Concílio Vaticano. Talvez valha a pena, a fim de compreender melhor, conhecer quais são as fases que nos conduzem a essa conclusão. Se pensarmos, por exemplo, nos anos imediatamente após o concílio, com Paulo VI, houve um enfoque no diálogo com o mundo, no diálogo com a cultura e no crescimento da ministerialidade no seio da Igreja. Com João Paulo II, por outro lado, surgiram os movimentos, houve um forte sentimento de pertença à Igreja, o que levou a grandes manifestações. Parece-me que a nossa época requer de nós uma nova consciência de estarmos todos juntos,
como povo de Deus, com uma responsabilidade mútua internamente e com uma atenção renovada para com os homens e mulheres que vivem no nosso tempo. Em suma, como diz o Papa Francisco, fazer da igreja um hospital de campanha. No fundo, já no Evangelii Gaudium, ele tinha traçado esse perfil da igreja que desperta a corresponsabilidade de cada pessoa, no encontro, na escuta, no discernimento, no desempenho do seu papel específico no interior da comunidade a que pertence, mas olhando para fora dela. Após João Paulo II e Bento XVI, que reconheceram o papel dos carismas em relação ao carisma de governo, o qual na Igreja é próprio dos bispos, após uma Tertium Millennium Neunt, que propôs a espiritualidade de comunhão, da qual a espiritualidade da unidade é também uma expressão, como a partilha em todos os níveis da vida comunitária, tem sido levado em conta, por um lado, a dificuldade de participação na vida de muitos leigos e, por outro, o compromisso cada vez mais radical por parte das associações, dos movimentos e das comunidades na vida da Igreja, bem como o empenho com as necessidades da humanidade por meio de várias formas de voluntariado. Já em 2013, o Papa Francisco, com o Evangelii Gaudium, propôs a todas as associações, a todos os movimentos, a todas as comunidades e igrejas paroquiais e diocesanas, uma mudança de passo na comunhão. Eis-nos aqui, agora, no desenrolar desse processo que se chama sínodo. Sínodo, repete o Papa, significa caminhar juntos como Igreja Católica, mas em diálogo com outras confissões cristãs, ouvindo todas as pessoas, os pobres, aqueles que não pensam como nós, insistindo sempre na superação da autorreferencialidade. Assim, esse processo sinodal nos envolve como protagonistas e só podemos desejar-nos uns aos outros uma boa caminhada nesse momento histórico. Neste processo, no guia que vocês prepararam, há indicações, sugestões às comunidades, aos grupos do Movimentos Focolares, para que dediquem 2 momentos de aprofundamento, partilha e expressão de um sentimento comum, elaborando também respostas a algumas questões que são mencionadas. Então, Eva, como nos prepararmos para estes encontros? O que é aconselhável fazer individualmente e o que é melhor fazermos nesses momentos juntos? Antes de mais nada, é importante, é aconselhável que cada um de nós esteja verdadeiramente consciente que recebeu uma convocação. É uma convocação importante, a primeira vez na história da Igreja, para participar do processo sinodal. Vou apenas ler algumas palavras do guia que receberam. Cada um de nós, membro da obra de Maria, é chamado a edificar a Igreja, o corpo místico de Cristo. Nenhum talento, nem mesmo o menor, pode ficar escondido ou inutilizado. Cada um é chamado pelo nome, na singularidade e irrepetibilidade da história pessoal, a dar a própria contribuição ao percurso sinodal que iniciamos. Esta é uma das razões pelas quais é muito importante sentir-se corresponsável pela construção deste caminho, que é um caminho em conjunto, mas também a partir de si mesmos. É aconselhável, portanto, ter um momento de preparação pessoal, em que é necessário ler, aprofundar os materiais disponíveis, visitar o site do Sínodo, mas principalmente gerar um espaço de escuta interior, um espaço de oração, pôr-se à escuta, mesmo diante daquilo que suscita questionamentos e das temáticas que foram enviadas no esquema do guia. Sucessivamente, haverá reuniões, e ali será necessária uma intenção, uma vontade de contribuir. Antes de tudo, para viver uma experiência espiritual relacional, mais do que uma atividade a ser realizada ou perguntas a serem respondidas. Sobretudo para gerar um espaço de diálogo, de escuta recíproca, num tempo dedicado.
Haverá 2 reuniões a gerar um discernimento comunitário, com paresia, com franqueza, para chegar a expressar um sentimento comum, que responderá às perguntas, talvez não a todas, mas que certamente terá um grande fruto. Vocês, enquanto comissão, também poderiam nos dizer algo sobre a forma como este guia foi criado? E pergunto a Vânia, qual deve ser a atitude com que devemos fazer a leitura do guia e também vivenciar o trabalho de grupo? Então, o guia foi desenvolvido como uma ajuda para os membros do movimento compreenderem o significado e também como entrarem no processo sinodal com uma breve síntese essencial, baseada nas fontes bíblicas e nas linhas propostas pelo documento preparatório e pelo Vademécum, preparado para o Sínodo sobre a sinodalidade. O seu conteúdo é enriquecido pela perspectiva do carisma da unidade. Portanto, este guia não substitui os documentos preparados pela Secretaria do Sínodo, mas, para aqueles que, por várias razões, não poderão fazer a leitura dos documentos, que são bem longos, o guia servirá como uma boa base para compreender como entrar no caminho sinodal com a Igreja. Para fazer o trabalho de grupo, uma vez que se trata de recolher as respostas amadurecidas a partir das próprias reflexões, experiências e perspectivas sobre os vários temas propostos pela Igreja, cada grupo pode estabelecer o próprio método para gerir seus momentos de comunhão e reflexão. Mas, no Vademécum, foi proposto um método de conversa espiritual, indicado no apêndice B, que promove a participação ativa, a escuta atenta, a palavra reflexiva e o discernimento espiritual. Assim, cada grupo é convidado a utilizá-lo se considerar apropriado. Portanto, o percurso sinodal deve ser um processo espiritual. Lida, pode nos ajudar a compreender melhor o que isto significa? Bom, obrigada, Analisa, por esta pergunta, que do meu ponto de vista é fundamental. Mas me parece que podemos responder precisamente a partir daquilo que Cláudio, Eva e Vânia disseram. Porque, como este processo sinodal significa e solicita a participação de todos nós, a comunhão de todos nós, a escuta, a oração. Então, o que significa tudo isso? Que neste momento o Papa Francisco, mas podemos dizer o próprio Deus, pede a todos nós, povo de Deus, como disse Cláudio, uma mudança de passo. E o que quer dizer isso? Significa colocar-nos e saber nos colocarmos à escuta. Para fazer isso, precisamos parar, mas não de um ponto de vista físico, mas parar interiormente. Isto é, parar interiormente e colocarmos-nos à escuta do outro, e do outro com o O maiúsculo, ou seja, de Deus. Devemos estar num contexto espiritual de oração, de vida da palavra, de tender à santidade, porque só com uma vida de oração, de empenho na santidade e na vida da palavra, podemos saber, ou mais bem conseguimos perceber, discernir a ação de Deus, o que Deus quer dizer hoje à Igreja, tanto a Igreja Universal como as igrejas particulares. Assim, nesse contexto, devido a essa pergunta que você me fez, veio à minha mente aquilo que fazemos toda vez que nos encontramos como comissão espiritual. É uma oração. Adicimus Sancte Spiritu. Eis-nos aqui, diante de vós, Espírito Santo, para vos pedir, para abrir os nossos ouvidos, para abrir nossos olhos, para abrir os nossos corações à palavra de Deus. Esta é uma oração que a Igreja tem feito durante séculos, desde os primeiros concílios, ao longo da história, em sínodos ou reuniões. Ela é fundamental, precisamente, para nos lembrar que para a vida da Igreja é fundamental seguirmos os passos do Espírito Santo, os passos da palavra de vida. Só assim, com esta forte dimensão espiritual,
poderemos estar em sintonia com este grande evento, este grandiosíssimo evento que, graças ao Papa Francisco, a Igreja Universal é chamada a viver. Igreja Universal e igrejas particulares juntas. Obrigado, Lida. Portanto, até agora delineamos como podemos nos preparar e como podemos trabalhar. Mas talvez tenhamos também algumas questões muito concretas sobre a realização e a organização do trabalho em grupo. Como deve ser formado um grupo, se as pessoas que não pertencem ao movimento dos focolares também podem participar. Todas estas são perguntas que endereçamos a Lili. Obrigada, Analisa. Então, como se deve formar um grupo? Como já foi dito anteriormente, propomos que a nossa participação ocorra nos nossos contextos locais, lá onde estamos. Assim, os nossos grupos, pequenos ou grandes, podem coincidir com a nossa comunidade, com a comunidade local, com um núcleo, vários núcleos juntos, uma unidade GEM, um grupo da nossa paróquia, da nossa escola, um focolário ou grupos de focolares, etc. As pessoas que não são do movimento também podem participar? Quem dera! Onde essa possibilidade nos for oferecida, é realmente oportuno não perder a chance e entrar em comunhão com as realidades vivas da igreja local, da nossa sociedade, ali onde estamos. O secretariado do Sínodo está lançando um apelo para que nos envolvamos nas nossas dioceses. A pergunta 5C, no ponto 15 do Vadebeco, convida-nos a nos perguntarmos, entre outras coisas, se e como contribuímos para o objetivo específico dos diálogos. Esta é uma das formas de nos abrirmos ao diálogo, um apelo a ir além das próprias fronteiras, a experimentar verdadeiramente a sinodalidade com todos aqueles com quem entramos em contato. Assim, no momento em que nos reunirmos, há algumas questões sugeridas pelo guia. Pablo, essas perguntas são orientações para reflexão ou será que precisam realmente de uma resposta concreta? E ainda, será que todas elas precisam de resposta ou só algumas? Se você puder nos dar uma ajuda justamente neste método de trabalho. Analisa, obrigado pela pergunta. Como se pode ver, o guia tem duas partes bem definidas. Uma primeira parte em que podemos refletir sobre o processo sinodal, a sua importância, características, motivações, etc. Ao mesmo tempo, tentamos captar qual é a contribuição que o Sínodo está pedindo ao nosso movimento. E que resposta pode ser sugestiva em termos gerais, como participação do movimento e de cada um de nós neste processo. Depois são colocadas diversas perguntas por meio de 5 eixos de reflexão. Essas questões são, por um lado, evocativas, ou seja, para ajudar a reflexão, mas também são concretas, como a Eva já nos antecipou. Por conseguinte, espera-se que suscite uma contribuição como resultado da reflexão feita pela comunidade, mas também que sejam comunicadas experiências sobre o que a questão suscita. Finalmente, como movimento dos focolares, cada um de nós pode aproveitar a oportunidade para redescobrir, primeiro, o seu papel no focolare, no núcleo, na unidade GEM, na comunidade local, neste ou naquele projeto e contribuir para um discernimento comunitário sobre o que fazer como obra nas diversas situações, como a Vânia mencionou. Segundo, como ser igreja juntos, participando nas fases sinodais, paroquiais e, em particular, na fase diocesana, dando a própria contribuição de reflexão e experiência, como a Liliane disse. Terceiro, oferecendo reflexões e experiências à comissão central do movimento, a fim de responder em conjunto ao convite que nos foi feito para contribuir na reflexão preparatória e para a fase mundial do Sínodo, como movimento internacional, atento à sociedade, envolvido no diálogo ecumênico e interreligioso, no diálogo com aqueles que não têm convicções religiosas.
Esse momento será a síntese do processo sinodal e o início de um novo processo em que a experiência da sinodalidade poderá encontrar um espelho na qual cada comunidade poderá se espelhar para se renovar. É um processo iniciado com grande coragem pelo Papa Francisco, como Cláudio descreveu, e que irá caracterizar os anos futuros e fazer de nós a igreja ao lado dos homens e mulheres do nosso tempo. Como Pablo mencionava, este processo nos envolve como movimento, mas envolve a igreja toda. Obviamente, há também uma referência no guia à igreja local, ou seja, às paróquias, às dioceses, às conferências episcopais. Loli, por que é que o movimento dos focolares também foi convidado a contribuir? E quais são os lugares onde nós, membros do movimento dos focolares, somos chamados a dar a nossa contribuição nesse percurso sinodal? Obrigada, Analisa. Então, podemos dizer que este pedido ao movimento para dar a nossa contribuição é também, como já foi dito, uma novidade importante deste sínodo, porque o Papa Francisco disse que as associações leigas são um centro de treinamento de sinodalidade, ou seja, são lugares onde esta forma de ser igreja é posta em prática. Ou pelo menos tentamos fazer isso, ser uma igreja do diálogo, uma igreja da escuta, uma igreja da proximidade. Por conseguinte, somos considerados parceiros especiais nessa fase de consulta. O ponto número 6 do Vademecum afirma que o que leio agora: nenhum carisma é supérfluo. O Espírito Santo envia generosamente os seus dons para a edificação de toda a igreja, a fim de que ela possa estar à altura dos desafios do tempo presente. Até aqui o Vademecum. Desta forma, também nós, de acordo com as formas que foram explicadas, com o carisma que recebemos de Chiara, podemos partilhar a experiência que fazemos, que não é só para nós, e dar a nossa contribuição para a vida da igreja, e com o nosso olhar voltado para o mundo unido. Além disso, pode ser bom para nós questionarmos-nos sobre a qualidade do caminhar juntos, nos nossos focolares, nos nossos núcleos, nas nossas comunidades. Várias questões encontradas no guia podem nos ajudar a refletir e a fazer com que a comunhão cresça. Então, para resumir, os lugares onde somos convidados a participar são 2. Por um lado, nas nossas realidades eclesiais locais, onde devemos ser promotores em primeira pessoa deste processo sinodal. E, por outro lado, fazer a experiência de sínodo a nível interno na obra, para descobrir o que podemos dar hoje à igreja com o nosso carisma e, portanto, também à humanidade, e ainda para nos perguntarmos como vivemos a sinodalidade dentro dessa nossa família. Nesta fase de consulta, também nos é pedido para produzir respostas, textos. Francisco, quais são então os resultados esperados deste trabalho? Apenas produzir textos e depois elaborar um documento? Sim, Analisa. Este é um dos resultados que nos foi solicitado, porque a Secretaria do Sínodo nos pediu para prepararmos um documento, uma contribuição escrita. Mas esta não é a razão fundamental. O resultado fundamental que esperamos deste caminho é experimentar a sinodalidade dentro da obra, no sentido que estamos convencidos de que temos uma espiritualidade que nos leva a caminhar juntos para Deus, para a santidade. Mas devemos viver essa espiritualidade e também colocá-la em comum, como um presente para toda a igreja. Acima de tudo, o resultado é fazer uma experiência de sinodalidade com o resto da comunidade eclesial, ou seja, todos juntos num caminho que é o futuro da igreja. Como todos disseram, há um futuro na igreja, que prefigura o que devemos ser e viver no futuro. Portanto, textos, sim, aguardamos as contribuições de vocês por escrito.
a fim de prepararmos este documento para a Secretaria do Sínodo, que apresentaremos como movimento dos focolares. Mas antes e depois de tudo isso, uma experiência de sinodalidade dentro da obra e na nossa igreja local e na Igreja Universal. Estes são os resultados que esperamos. Vincenzo, vamos concluir com você. Já acenamos anteriormente. Se você pudesse delinear brevemente o objetivo de todo este percurso em direção ao sínodo, como o definiria? O que diria? O objetivo deste sínodo já foi repetido várias vezes. É caminhar juntos ao longo de uma via. E o caminho do sínodo, que o sínodo escolhe, é apenas um, o do Evangelho. Somos um povo que nasceu do Evangelho, que é certamente o caminho a ser seguido, com as suas divinas e esplêndidas palavras. Mas, como Francisco acabou de dizer, não é simplesmente um documento. É, antes de mais nada, uma pessoa, a pessoa viva de Jesus, o ressuscitado no nosso meio, que a partir de Belém se torna um viajante, o nosso companheiro de viagem nessa terra. Portanto, nunca estamos sozinhos na aventura divina da vida, apesar do fato de que neste momento da história, nesta mudança de época, podemos por vezes nos sentir perdidos. Assim, na igreja e no mundo global, é agora evidente que ninguém pode se salvar sozinho. Estamos interligados. A pandemia está nos dizendo isso de todas as maneiras. Está provando para nós. E por causa disso, somos, ouso dizer, quase obrigados a cooperar, a nos escutarmos, a cuidar dos nossos vizinhos e daqueles que estão longe, para o nosso bem-estar físico, mas também espiritual. Há algumas décadas, as pessoas costumavam dizer que a unidade é um sinal dos tempos. O Concílio Vaticano II, em particular. Hoje acredito que é uma necessidade. Não podemos passar sem ela. Por isso, o sínodo é, antes de tudo, uma oportunidade de permanecer como Jesus, como Maria, misturados com todos, uns ao lado dos outros, sem discriminação. O objetivo do sínodo, portanto, não é deleitar-se em desenhar caminhos hipotéticos numa folha de papel, ficando sentados à volta de uma mesa. O objetivo é identificar, com base nas nossas experiências evangélicas vividas, novos caminhos a serem explorados e que o Espírito Santo já abriu com os seus carismas. O nosso trabalho não deve produzir uma imagem para pendurar nos quadros de avisos das nossas reuniões, mas sim um mapa de navegação que nos fará sair e alçar voo com toda a Igreja, rumo a horizontes inéditos e surpreendentes. Assim, o objetivo do sínodo, uso as palavras do Papa Francisco, é entusiasmar-nos com a marcha e não com os roteiros. O objetivo é crescer na unidade. Portanto, com a confiança daqueles que sabem que têm ao seu lado um explorador excepcional como Jesus, vamos atravessar juntos as inevitáveis contradições que iremos encontrar, os fracassos aparentes, as críticas, os abandonos que irão surgir. E finalmente chegaremos ao destino que é Jesus, que é o caminho. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. E com Ele não vamos parar. Vamos continuar. Vamos partir de novo para novas etapas da nossa santa viagem. Obrigada a todos vocês. Então, vamos realmente prosseguir. Vamos continuar nesta apaixonante viagem para desenvolver este mapa de navegação em direção a horizontes surpreendentes e inéditos, como disse o Vincenzo. Assim, a cada um, para todos nós, juntos, boa viagem.